Carioca! No ar, o Jovem Pan Morning Show aqui pra você. Vamos juntos então, nesta terça-feira. Você já deve ter percebido que eu não sou o Edgar Piccoli. Para isso eu precisaria rejuvenescer uns 30 anos. E o Edgar está de repouso, tá dodói hoje. Então vim aqui fazer companhia para essa turma. Bom dia, Paulinha. Bom dia, senhor Carlos Aros. Bom dia, Fefito. Bom dia, Aros. Bom dia, Caio. Bom dia, doutor. O Vini tá aqui. Bom dia, Vini. Bom dia, Carlos Aros. Vamos então passar o cardápio do Morning Show de hoje para vocês. Meu corpo, minhas regras. O curioso caso de um holandês de 69 anos que quer ser considerado pela justiça 20 anos mais novo. No mês passado, ele procurou autoridades do país e disse que a sua demanda era tão legítima quanto uma mudança de nome ou de gênero. Minha esplanada, minhas regras. O governo Bolsonaro terá 22 ministérios, 7 a mais do que o prometido durante a campanha eleitoral. Pode isso, Caio Coppola? E eles estão de volta. Embalada pelo sucesso do filme Bohemian Rhapsody, a banda Queen anuncia turnê em 2019. Brian May e Roger Taylor vão se apresentar novamente ao lado de Adam Lambert nos vocais. Vamos seguindo então com os destaques do Morning Show, programa que está só começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Carlos Aros. Deixa eu te perguntar uma coisa, pra não perder o costume. Nós temos uma hashtag? Claro que sim. Já tá aqui na internet. Eu não sei se você, Aros, conhece a geração Nem. São jovens que nem estudam, nem trabalham, na verdade. Daqui a pouco a gente vai esmiuçar o assunto. Nem nada. Vai Tô falar nem aí. das razões desse cenário. Por enquanto, a gente bomba aqui na internet com a nossa hashtag Geração Nem, sem acento, sem cedilha. Se você tiver dúvida, dá um copy-paste que já tá rolando aqui no meu perfil no Twitter. Você sabe, né? É que nem tipo você também pode fazer uma brincadeira assim, Aros. Eu que não tô nem de cama, nem tão bem, mas tô aqui, na verdade. Ou eu que nem faço dieta e nem me exercito. Que é basicamente o que todo mundo, né, tem pra oferecer, a não ser quando você faz você, enfim, uma Vini. diferença aí. Eu nem chamo atenção. Ai, pronto. E nem é modesto. Maravilhoso. Vai todo mundo aí pro Twitter, hashtag Geração Nem. Pode comentar o programa também. Eu vou estar aqui conversando com vocês durante todo o Morning Show. Se a gente for pros assuntos mais comentados do país, tem prêmio pra vocês. E aí quero fazer o convite pra quem vai participar pelo WhatsApp no DDD 11 931 17 1009 pra responder e fazer o relato. Mais do que uma resposta, eu quero o relato. Você trabalha desde que idade? Você concilia o trabalho com o estudo? Tem gente que faz essa dupla jornada. Eu conheci gente até que fazia 2 faculdades e arrumou tempo pra fazer estágio no miolo. Tem essa possibilidade. E tá desempregado. Ou você... esse tá desempregado. Ou você foi da geração Nem. E aí, conta pra gente a sua história. Como é que é a tua aventura? É um Nem e tá tudo bem com isso? Ou não? É um Nem, mas faz parte daquele bolo lá da pesquisa do IPEA, o Nem que está procurando emprego. O Nem procura. Às vezes é um Nem que trabalha, estuda, mas não pega ninguém também. Pode ser. Aí Nem. Pode ser, tem outro Nem, né? Que é não estuda, não trabalha e não tá nem aí, né? Tá nem aí. Enfim, manda o seu... O Fefito não perde a oportunidade de dar indireta pro Caio, né? Eu? Nossa, não! Não. Fefito. Amigo, não O tem... Fefito ficou de bode expiatório. Você achou que Essa foi na indireta pra política, você, não. Caio? Olha, o Fefito já testemunhou minha performance. É verdade, eu já vi o Caio pegando uma gatinha. É uma Agora você termina a história, Fefito, por favor. Não, é uma bela senhora digníssima do Caio. Caio tem um relacionamento perfeito. estável. Perfeito. Antes que eu coloque ele em alguma Não, fogueira... peraí, você já tá me colocando na fogueira aí. Ai, não é relacionamento estável? Tá bom, ele tá Você- ficando fixo, gente. São muitos rótulos hoje em dia. Tá ficando sério. É. Ou ele nunca mais viu essa mulher. Bom,
Antes que eu seja culpado de alguma cisane, eu vou mudar de assunto. Melhor ir pro Porque vai dar o Atos tá lá causando problema. Não quero causar esse tipo de problema pra vocês. Vamos então, você que nos acompanha. Chegou com tudo, hein, meu? Pois é, você viu? Eu nem fiz nada. Nem. É o seguinte. É um disseminador da discórdia, Carlos Aros. É o seguinte, ó. Você pode assistir ao Morning Show lá no jp.com.br, também com transmissão lá no nosso canal no youtube.com/morningshowjp. Tem muita informação, muita coisa legal lá no nosso perfil no Facebook. Enfim, você acompanha o Morning Show em todas as plataformas. E aí eu convido você a ficar com a gente nessa próxima hora e meia. Vamos nessa. Bom, eu fiquei intrigado com essa história e é com ela que eu quero abrir a nossa conversa matinal. É a seguinte, ó. Bom, ela é no mínimo curiosa. E aí, no máximo, a gente vai descobrir a partir do que o Caio vai nos dizer. Então, é o seguinte. Você tem lá seus 69 anos. E aí, um belo dia, você acorda, se olha no espelho, fica empolgado com o que vê, se sente bem. E aí, você diz o seguinte. Bom, eu vou pro cartório para que nos meus documentos esteja registrado que eu tenho 49 anos. Ué? Essa é uma história É o venérea, como diria o outro lá. Ela é verídica. É do Silvio Santos a história? É do Silvio Santos, Paulinha. Conta pra gente, quem é a história? Não é do Silvio. Não é? É do Emil Hatelband. Acho que é assim que fala. É esse cara que vocês estão vendo na foto aí na transmissão, que realmente tá muito bem posto, não é verdade? Está aí todo galã, todo gatão, para a sua idade de 69, mas se sentindo com 49, né, Aros? E aí, não é só isso não, querido. Ele se sente até, de certa forma, discriminado por ter 69. Inclusive, lá, durante as discussões que aconteceram, né, a respeito desse pedido que ele fez, ele diz que se sentia rejeitado por todo mundo, né? Porque, por exemplo, no Tinder, muita gente já nem queria saber dele. Olha só. Pela idade. E até para conseguir emprego era muito difícil, porque a idade dele, ali, real, acabava prejudicando ele nessa hora. Né? Então ele se dizia também prejudicado por isso. E considerava que, da mesma forma como, por exemplo, a mudança de gênero, ele poderia muito bem se sentir com menos de 20 anos, né? Ser discriminado com isso e pedir aí o menos 20 na sua documentação e tal. Enfim, era isso que ele queria. Não rolou, Carlos Aros. Não rolou? Não. Poxa. Ah, que ridículo. Primeiro que essa parte da discriminação, os caras falaram, olha, desculpa, Querido. pode estar chato pra você, mas tem outras formas aí de você buscar os seus direitos. Claro. Enfim, não vamos entrar aí nessa Nascendo categoria. de novo, né? E depois que essa questão de gênero e de idade são muito diferentes, né? Porque ele pode se sentir com 20 anos a menos, mas a questão da idade, você não pode subir com 20 anos da vida de uma pessoa. Mesmo porque a idade também te determina algumas coisas. Por exemplo, qual a idade que você vai votar, né? Qual a idade que você vai se aposentar. É tudo por idade, Tem né? 20 O anos gênero aí de não imposto tem de renda, nenhuma né? Exatamente. questão a respeito disso. Não, você volta pra uma idade que você fique na maioridade, né? A gente espera isso, pelo menos. Ninguém vai virar... Quero voltar com pros 15. 15, né? Já pensou? Gente, mas abre um precedente, né? Mas Se eu eles acho. deixam o cara votar de 69 pra 49, Pô, imagina o amanhã caos eu que vou isso lá não com geraria. 12 e falo, me sinto com 22. E aí, Gostaria de estar tendo Bom, 22, não sabe? tinha Assim, pensado sei por esse lá. lado. bom, ele seguiu com a vida ou ele segue brigando? Não, ele diz que tem muita gente, assim como ele, que não se identifica Vai com criar a um idade instituto. que tem e que, Gente, mas o entendeu? Isso é uma importante, se ele questão. se sente com 49, tá ótimo. Uma coisa é você se sentir, você se portar com uma idade, né? O espírito dos Jovem, 49 né? anos. Então, Jovem pra mas sempre. a questão Agora, dele não você é querer como, não é registrar como eu me isso- sinto, mas como o mundo me percebe. Exatamente. A questão dele é outra. É. Complexo. A questão é que assim, ó... Desculpa. Se o problema é o Tinder, se você compra o pacotinho Plus lá do Tinder, você não precisa colocar a idade. Fica a Pode dica, sim. Emily. Ou você pode usar uma plataforma adequada É. pra idade. Tem plataformas de relacionamento pra Já pessoas vai com mais lá. de 50. Ah, não, assim. Ares, mas mandar pra É, direita e pra por esquerda é faixa mais etária. prático. Ah, Você sei tá lá lá. no busão, ó, em qualquer lugar. Segundo, que tem gente que prefira coroas. Agora, é a minha vez de ser conservador nessa bancada. Vai. Olha só, hein? Ó, Pausa pra este momento. Pausa dramática. não, é que de verdade.
A gente sabe que os gêneros podem ser fluidos. Isso já não é uma questão. Isso já tá mais que esclarecido. E que bom que a gente tá avançando nesse momento. Mas nem tudo precisa ser fluido. A idade, ela é um número. Números não mudam assim. Você tem lugar de fala? Pra idade, tem, porque eu já sou balzaquiano. Aí, tem uma outra coisa que me chama muita atenção, que isso me lembrou um pouco o caso da Rachel Dolezal, nos Estados Unidos. Porque tem algumas pessoas que têm insistido na transetnia. Ou seja, que são brancas e se sentem como negras. Porque querem colar lá numa causa específica. Não dá, gente. Você pode ser pró uma causa, mas você não vai conseguir mudar a sua cor de pele nesse sentido. Você não vai conseguir mudar a sua herança cultural, inclusive, ou sua herança genética, pra não dizer assim. Então, os conceitos fluidos, eles são conceitos muito bem-vindos, mas com limites, né? Não dá pra mudar a idade assim. Eu seria o primeiro a pegar essa fila, porque eu queria voltar a produzir colágeno com a intensidade que eu produzia aos 25, mas não dá. Bom, aí o Caio tava ali observando, tomando nota. O Caio, e aí, vai? Ela é no mínimo curiosa, e no máximo? Vai até 10h30 agora. Acima de tudo, foi uma vitória da biologia, né? Então, a gente tem o deus Cronos aí se regozijando no Tártaro, para onde Zeus baniu ele, né? Enfim, esse desejo aí de postergar a passagem do tempo a qualquer custo, né? Chegando até as vias burocráticas, né? Lembrou uma máxima do Benjamin Franklin, né? O famoso cientista e herói da Revolução Americana, diplomata. Você pode atrasar, você pode adiar, mas o tempo não. Não tem como mudar isso. Mas tem um aspecto jurídico interessante, né? Então, aqui é uma contraposição clara, como você bem colocou, Aros, de sentimentos contra fatos. É simples assim. Então, o meu direito subjetivo, né, de não me sentir ofendido deve prevalecer sobre os dados objetivos da realidade? Esse é o grande questionamento. Então, qual foi o motivo para ele pedir esse rejuvenescimento documental aí de 20 anos? Ele disse, não me sinto com 69 anos e sou discriminado em razão da minha idade. Pior é que faz sentido. A idade, ela chega de uma forma diferente para todo mundo. O cara parece estar super inteirão aí, né? E existe sim discriminação etária no mercado de trabalho. É muito mais difícil para um senhor de 69 anos conseguir um espaço do que para um cara de 49. Então, assim, a pretensão, ela existe, né? A discussão ela é legítima, né? Então, e ele inclusive fala, a demanda é tão legítima quanto uma mudança de nome ou gênero, que é uma coisa que está bem em voga hoje em dia. Porque em ambos esses casos, né, você estabelece uma realidade social, né, em negação a uma realidade biológica, seja a passagem do tempo ou seja, sei lá, a organização cromossômica, né, XX, XY, que determina o masculino e o feminino. E assim, lógico, a gente fala disso como se fosse uma anedota, um negócio que rolou lá nos Países Baixos, na Holanda e tal, mas não é uma discussão isolada. Se você puxar para o Canadá, do nosso premier progressista, o Justin Trudeau, eles quase passaram uma legislação federal sobre, abre aspas, fala protegida. O que é isso? Ela criava uma série de expressões de gênero, né, em especial pronomes, além do masculino e do feminino. Ou seja, além do ele, ela e o do dele e do dela, né? A gente teve já alguns episódios aqui mesmo no Brasil. Você pega aí o colégio Pedro II, né? Lá no Rio de Janeiro, que tinha até um núcleo do PSOL instalado na escola, tem investigação sobre isso. Eles chamam os alunos de alunix, né? Com aquele X, né? Aquele famoso X. Bom, enfim. O professor da Universidade de Toronto, Jordan Peterson, ele falou, esse negócio de fala protegida é um eufemismo, e ele cunhou a expressão de discurso obrigatório, né, o compelled speech, que basicamente quer obrigar as pessoas a usarem determinado tipo de linguagem, que é uma coisa inédita assim, nas democracias ocidentais, né, esse nível de ingerência governamental na vida das pessoas. Mas né? Ninguém estava obrigando as pessoas a usarem uma linguagem específica. Não, no caso do Canadá, sim. Mas estava dando a opção de pessoas usarem uma linguagem específica para deixar outras linguagens confortáveis. Outras pessoas confortáveis. Por isso que como era uma legislação que
teoria falava de discriminação e direitos humanos, por isso o nome de compelled speech. No caso canadense, se uma pessoa determinasse, se eu chegasse e falasse assim, olha, agora o meu pronome é esse, e havia mais de 30 opções, você tinha uma obrigação de chamar a pessoa daquela forma. E ele disse, olha, se o governo me mandar fazer isso, eu não faço. Eu posso fazer por empatia, eu posso fazer porque é a realidade que se apresenta, né, diante de mim, no caso do transgênero, transexual, esse tipo de coisa que muda o nome social, mas nunca obrigado pelo governo. Mas assim, para mim isso daí é tudo uma grande luta em glória do homem contra a natureza. Bom, de todo modo, acho que vale um alerta, e aí para além dessas questões, sobre um avanço que chega também por causa das tecnologias, que faz com que figuras como esse cara, que tem 69 anos, que está a pleno vigor, e etc, se tornem cada vez mais comuns, né? Uma vez em que a gente tem lá na ponta a fusão entre a biotecnologia e as tecnologias da informação. Botox sai faz tempo, né, Você Aros? melhora a capacidade, você consegue fazer com que o ser humano se torne muito melhor, viva mais, etc, essas etc. projeções E aí que a vai gente ficar uma vai viver pergunta. muito mais. O que nós vamos, porque todo mundo questiona, o que nós vamos fazer com as pessoas que estão perdendo o emprego, etc. Um dos questionamentos que se coloca para diante com todos esses avanços é o que nós vamos fazer com essas pessoas que vivem mais. Que Elas vão viver precisam até se os 100 ocupar, anos, e elas daí? precisam estar 69, inseridas em um meu. contexto. Tá de boas ainda. Se não é mudando a documentação, porque há toda uma razão para isso, é claro, para que elas sejam reconhecidas como mais novas, porque não são, mas é para pensar em formas de fazer com que o mundo as inclua. Se o Bill mais Gates propõe, burocrático. de alguma forma, taxação para aqueles que são substituídos por robôs, é preciso pensar o que fazer com aqueles que vão viver mais, e esses se somarão cada vez mais E outra no passar coisa, do tempo, né? se ele tá com todo esse vigor, 69 é um número cabalístico. Bom, vamos girar o assunto depois dessa. O governo de Jair Bolsonaro terá 22 ministérios, Vini. 22? 7 além do prometido na campanha eleitoral. Que seja. A nova estrutura da futura administração federal foi apresentada ontem por aquele que chefiará a Casa Civil. Quem? Onyx Lorenzoni. Ele mesmo. E agora nós vamos pra onde? Pra Brasília. Falar com quem? Zé Maria. Bom dia, José Maria Trindade. Por que é que o número de pastas aumentou, Zé? Bom dia. Dia Zé. Pois é, aí podia ter um pedido aí para reduzir também o número de ministérios, né? Reduzir a idade, reduzir o número de ministérios. Pois é. Olha, é um aperto danado, viu, Aros? Eu sempre digo por aqui que o descartável na esplanada dos ministérios é o emprego do outro. Ninguém gosta de mexer no seu próprio emprego. Houve uma abração no Ministério do Trabalho na tentativa de manter a pasta, mas não, ela foi esquartejada, foi dividida em 3 ministérios. O ministro-chefe da Casa Civil do futuro governo, Onyx Lorenzoni, está agora com um grande desafio. Já houve a batida do martelo. Serão 22 ministérios e não 15, como prometeu o presidente eleito Jair Bolsonaro, mas também não 29, como definiu o governo Temer. No início do governo Temer eram 23 ministérios. Foi aumentando, chegou a 29, né? E houve aí um momento de 49 ministérios aqui na esplanada. A história é tão comprida que não cabe mais na esplanada, naqueles prédios, né? E começaram a alugar aqui prédios longe da esplanada, até ficando longe do presidente, para acomodar isso, evidentemente, depois de criar os anexos, para acomodar essas funções. E agora, com a redução, cabe ao ministro Onyx Lorenzoni, do futuro governo, definir as competências de cada pasta. Junções, fusões e extinções. Por exemplo, no Palácio do Planalto, os chamados ministros da Casa, os que têm gabinete ao lado do presidente da República, vão sofrer ali mudanças, algumas profundas. Na área, por exemplo, da SECOM, a Secretaria de Comunicação, que fica subordinada ao ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, haverá uma divisão. Uma Secretaria Especial de Comunicação diretamente ligada ao presidente da República. A SECOM fica com a divisão do bolo publicitário, os projetos de comunicação do governo no sentido mais amplo. E a Secretaria de Governo, que é outro ministério ali do Palácio, vai ficar com as ligações entre estados, municípios e o governo federal, diretamente no Palácio.
Isso é importante e é novidade. O ministro-chefe da Casa Civil fica com a administração ali da política, as relações com o Congresso Nacional. Nessas divisões aí, o Ministério do Trabalho ficou para o juiz Sérgio Moro aquela história das cartas sindicais. 4 milhões de reais era o custo que os sindicalistas compravam uma carta sindical. O mercado agora mudou, o sindicato não dá tanto lucro, é lógico que uma carta dessa não vale mais 4 milhões de reais. Mas essa atribuição será do juiz Sérgio Moro. Agora me chama muita atenção, Carlos Aros, é que a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, né, ninguém quer. O ministro da Justiça falou, não, obrigado, não quero, o outro não quer, e pode ficar no Ministério da Agricultura. Imagine, ruralistas cuidando de índios, né? Que beleza. O Caio, vou colocar você na conversa aqui, Opa. porque não atingiu o número alto lá, os 29, também não reduziu para os 15, ficou no meio do caminho, mas distante da promessa da campanha. Qual que é a leitura possível? É aquela velha leitura da metade do copo cheio ou metade do copo vazio, né? São 7 ministérios a mais do que foi proposto na campanha, 7 ministérios a menos do que tem atualmente, né? E assim, é uma redução de 24%, se a gente colocasse em percentual arredondando aí 1/4, né? 25% nas pastas ministeriais, entre fusões, muitas renomeações também. Afinal, extinguir, né, uma função governamental é muito difícil, né? Essa burocracia ela tem que ser absorvida de alguma forma. Mas assim, para quem acha pouco, né, 25%, imagina se esse governo ao longo aí de 4 anos conseguir reduzir em 25% a criminalidade ou a carga tributária nos produtos, 25% na burocracia governamental como um todo, ou mesmo reduzir 25%, sei lá, o número de estatais, né? Então, é só para demonstrar que isso é um enxugamento considerável. Mas, de qualquer forma, não é isso que importa, porque a redução ministerial, ela não em primeiro lugar, a redução de custos é totalmente simbólica. Né? Não é isso que vai fazer grande diferença orçamentária, é mais sinalizando de que o governo tá cortando na própria carne e tal. Só que a redução ministerial ela não é um fim em si mesmo, ela é o objetivo o quê? Maior eficiência. Né? Então é isso que a gente tem que observar e, na minha opinião, esse nem é o ponto nevrálgico dessa reforma aí do governo Bolsonaro. Para mim, é a ruptura total com o presidencialismo de coalizão, o famoso toma lá da cá. A gente está falando aí do desprestígio do Centrão pela primeira vez aí em décadas, né? É o fim do que o professor Christian Lobauer, que já foi inclusive convidado aqui desse programa, chama de centrolão. Sim. Né? Então não houve loteamento do poder executivo entre os partidos e os caciques do poder legislativo. Mas houve com apoiadores dele, né, Caio? O Malafaia deu vários pitacos nos ministérios. É muito mais uma ministra negociação cotada para o Ministério da Família, ela é aliada do Magno Malta, porque pegaria mal deixar o Magno Malta assumir esse ministério. Mas é muito diferente do que era feito antes. O nível de fisiologismo e a forma como o poder legislativo se miscuía no executivo e as chantagens e tal. A verdade é assim, ele deu espaço para alguns apoiadores, né? Inclusive prestigiando outros partidos indiretamente mais do que o seu próprio. Sim. Né? E acabou o balcão de negócios. Isso não tem mais. Tanto é que agora se inicia uma nova fase. E é isso que eu queria, para fechar com o Zé Maria Trindade, a partir dessa fala do Caio, começa uma segunda fase, né, Zé Maria, que é a partir da qual se apresenta uma dificuldade grande, que é de levar essa articulação sem ter um ministério para barganhar, vamos colocar nesse termo, com o Congresso. E lá onde está a decisão sobre medidas importantes para o superministério da Economia, medidas importantes vão ter que ser submetidas para o Congresso. A negociação agora começa lá. Essa é uma segunda fase, né, Zé Maria? A negociação ela vai acontecer, isso é política. O que muda mesmo é a moeda, não será nacos do governo para nutrir essa base governista, mas prestígio. Só lembrando aqui que faltam 2 ministérios, né, a serem indicados os ocupantes, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Direitos Humanos. Nós não sabemos quais serão os nomes desses 2 ministérios e os ocupantes. O presidente Jair Bolsonaro, o presidente eleito, retornou hoje a Brasília, já está no centro de convenções e vai ter, nesta semana, reuniões com os representantes dos partidos políticos, MDB, PSDB, PR e tal. Mas ele já antecipa que não haverá negociação nos moldes antigos. Os indicados aí do PMDB, do MDB, né,
do DEM, coincidência, segundo ele, não se trata de negociação deste estilo, mas a indicação que eu comparo com o início do governo Covas em São Paulo, né, que é o pagamento, a moeda prestígio de ser governo. Ou seja, o presidente viajará nas bases eleitorais, convidará os aliados, quando for inaugurar uma obra, estará ao lado dos aliados, vai reforçar em projetos as bases dos aliados e assim por diante. E não mais com nacos, com pedaços do governo. Olha, isso aí acabou, viu? Levou o Brasil para mensalão, lava-jato e cadeia. Zé Maria, um abraço, um bom trabalho para você. Perfeito, bom dia a todos. Quer concluir, Caio? Diga, só pegando um gancho, na verdade, na primeira fala aí do Zé, né? Eu acho que entre todas as polêmicas, né, da reforma ministerial, a maior foi mesmo, ele citou o abração, né, no Ministério do Trabalho. A gente já falou sobre isso aqui. A maior polêmica foi em relação à extinção do Ministério do Trabalho, cujas funções aí foram repartidas em outros 3 ministérios. Eu estava lendo algumas críticas, né, em relação a essa mudança, e principalmente de procuradores e juízes do trabalho, né? Óbvio. Por que isso? A gente já tratou aqui da Justiça do Trabalho, é a justiça que custa 17 bilhões e distribui aí aos reclamantes outros 17 bilhões, então aquele caso clássico de uma burocracia que custa tanto quanto o bem social pretendido, né? E o Ministério do Trabalho, ele se esvaziou nas suas funções com a reforma trabalhista, especialmente pelo fim do imposto sindical. Ali era um caso clássico de prestígio do Centrolão. Né? Você tinha o PTB, né, do Roberto Jefferson, ex-mensaleiro, ex-presidiário, tocando aquele partido, vendendo as cartas sindicais, ou controlando as cartas sindicais, na verdade, como bem colocou o Zé Maria, né? E todas as críticas dos procuradores, né, então do pessoal da Justiça do Trabalho, elas dizem respeito pegando aí o gancho da Constituição, de que políticas que prejudiquem o emprego são inconstitucionais, né? Agora, desde quando o Ministério gera emprego? Não são eles, não é burocracia estatal que gera emprego. O governo não gera riqueza, quem gera é o indivíduo, ou livremente ou associado na forma de empresas. Isso sim. O que a gente está para descobrir? Se o Ministério do Trabalho é essencial nas políticas de emprego. O meu palpite é que não vai ser. E o desdobramento disso pode ter repercussões, inclusive, na Justiça do Trabalho, cuja existência é bem questionada. Claro. Bom, vamos girar o assunto aqui para falar sobre futebol, porque o craque Modric quebrou a hegemonia de Cristiano Ronaldo e Messi ao faturar ontem o prêmio de melhor jogador do mundo, concedido pela revista francesa France Football. É isso? É isso, Carlos Aros. Que antes ela era ligado também com a FIFA, né? O prêmio Best era de 2010 a 2015, os 2 prêmios eram ligados, aí depois se tornaram aí independentes, mas o Modric esse ano faturou tanto o prêmio da FIFA, o The Best, mereceu, como também opinião, a bola de ouro. Olha, eu sou fã do Luka Modric, acho ele um grande jogador, um grande meia, fez sim uma boa temporada. Mas pra mim, Carlos Aros, a moral que ele tá levando esse ano é um tanto exagerada. E aí tem muito a ver, é verdade, com ele ter levado ali também a Croácia pra final da Copa do Mundo, que é um feito realmente marcante. Ele foi um dos destaques ali da equipe croata, mas pra mim, Cristiano Ronaldo, como temporada, foi mais jogador, o Messi foi mais jogador, o Salah, o Mbappé. Então eu acho que ficou mais representado aí esses prêmios que o Modric tem levado aí nessa temporada, realmente pelo feito da Croácia ter chegado até a final da Copa. E também acho que ninguém estava aguentando mais, só Cristiano Ronaldo e Messi. Cristiano Ronaldo e Messi. Só por isso, né? Só porque chegou à final da Copa. Desse detalhezinho relevante. Não, mas deixa eu te falar uma coisa. A final da Copa, você chega com um elenco inteiro, né? Uma seleção inteira, não é só um jogador. Acabou de falar aquele que levou o time pra final. Não, um dos destaques que ajudaram a levar o time pra final. Tá. Nós estamos falando de prêmios agora individuais. Então você tem que analisar desempenhos. Mas se ele dentro do coletivo se destacou, não é um desempenho individual? Se ele fez o coletivo crescer?
Sim, mas tem outros jogadores também. E dentro do Real Madrid ele também foi importante. Tanto que o Real conquistou, né, o tricampeonato da Liga dos Campeões. Mas, por exemplo, no Real Madrid, eu acho que o Cristiano Ronaldo foi muito mais importante. Muito mais. Do que ele. E outros jogadores também. Mas, enfim, apenas uma opinião. Apesar de ser Não, um até fã porque tem um do cara aí, um Modric. craque, Vini Moura, que tem dado Ah. show Mas na pelada prêmio, da firma e prêmio não foi lista indicado. é pra isso. Não, pra causar uma discórdia. Desconforto, Tem é vários isso, anos que o pessoal fala, ciúminho. não, esse ano ciúminho, a gente entendeu? concordou com tudo. Na verdade, se não fosse meu ligamento no joelho esquerdo, Estaria lá. estaria Era lá, você com nessa foto, na verdade. Com certeza. Agora, mais uma vez, o Cristiano Ronaldo demonstrando aí uma falta de companheirismo, né? E não compareceu, né, ao prêmio da Bola de Ouro, assim como ele não compareceu também no prêmio da FIFA, porque já sabia que não ia ganhar. Essa que é a verdade. Agora, Quando ele ganhou, os caras estavam lá, né? Então, assim, Gente, acho um pouco, você acha que ele é acho assim? um pouco incoerente. Teorias da conspiração. Vamos dizer que o Cristiano Ronaldo não é um dos caras que tem É vaidoso a maior esse ponto humildade, assim, de não né? querer ver Ah, o outro é. ganhar. Isso. É, Isso é inveja. Não, pra mim ele é o melhor Talvez jogador do o mundo. Neymar. Que a Ele é o melhor inveja, jogador. certeza Não, que é. o Neymar não ficou nem entre os 10. Pra você ter uma ideia, olha né? lá. Do ano pífio, patético e lamentável. A gente vai culpar a Bruna Marquezine ou ele dá bafão na Jamais. conta? O Neymar tá preocupadíssimo. Deve tá A Bruna assinando só mais um salva contrato agora. ele. A Bruna só tira ele de roubada. Mas Aliás, você acha que ele não ficou entre os 10 por causa dos bafões da Copa? Que ele era ator? Ele foi Mas acusado isso aí é de ser culpa de ator? quem? Dele mesmo. Culpa dele, né? Então, merecido. E E volta, deixa eu só mostrar, Mostra. Aros, a foto que a gente tava na tela agora aí, Bruno, volta lá, pra Bruno. gente. Esse aí é um print do Instagram da irmã do Cristiano Ronaldo, a Cátia Aveiro, que colocou a foto dele com uma bola de ouro e disse o seguinte: melhor jogador do mundo para quem entende de futebol. Claro. Claro, né? Tô preocupada com o futuro do futebol, né? E ela colocou ali algumas hashtags, ou seja, para a irmã do elegante. Eu gosto da Para- hashtag para- Deus no comando. Sempre Ela tá dentro do Cristiano, contexto. ela é. vale pra Eu tudo. gosto. Para a irmã do Cristiano, quem gosta de futebol, quem entende de futebol, o Cristiano Ronaldo Gente, é foi da o melhor família. jogador da A Sandra temporada. também E é concorda verdade, lá. né, Reginaldo? É verdade. Né? Mas enfim, então nós não tivemos nenhum top 10, Tá. nenhum brasileiro entre Não os teve, top Brasil 10. ficou fora. Mas teve premiação Foi- no Brasil. Modric, Cristiano Ronaldo, Griezmann, Mbappé, Messi, Salah, Varane, Hazard, De Bruyne e Kane. O último brasileiro que ganhou a bola de ouro foi o Kaká, né, em 2007. Que tá aqui no programa aqui hoje, agora. tá aqui é. hoje. Como é que Ó, foi, pode como é que foi merecer, receber gente. aquele Foi prêmio? legal, Kaká? Foi uma emoção, né? E hashtag Deus no comando. Agora, o ano é tão bom pro Modric, Carlos Aros, que além das premiações, ontem também ele recebeu a notícia que ele foi inocentado aí de uma acusação por falso testemunho da época que ele jogava no futebol croata, numa transação lá que envolvia o ex-empresário dele, ele Que tava com fase, esse né? processo aí e acabou ontem sendo inocentado. Mais uma boa notícia para Luka Modric, o melhor jogador do mundo, segundo a FIFA e segundo a Bola de Tá, Ouro. agora da fala da FINASUT. premiação de verdade, aquela que mobiliza o mundo, Olha lá, né? olha lá, vocês colocam um palmeirense, não é mesmo? Olha só o que acontece. Ele chegou aqui agora por É. quê? Você acha? Ele olhou o roteiro lá em Já cima e falou, sabia. vou descer agora. Aí ele prepara, né, uma musiquinha especial, aí a torcida do Palmeiras, né, que tá em festa ainda, é verdade. E o prêmio ontem do Brasileirão consagrou aí, né, o elenco alviverde, né, o elenco foi dominado aí, a seleção do Brasileirão, por atletas do Palmeiras. Na zaga não teve nenhum palmeirense, né, tivemos o Marcelo Lomba, goleiro do Inter. Ah, perdão, vou corrigir. Teve o Mike, sim. Mike, lateral do Palmeiras. O Vitor Cuesta e o Jeromel, dupla Grenal aí, né? Um do Inter e um do Grêmio. E o René do Flamengo. Aí de volantes, Rodrigo Dourado do Inter. O Bruno Henrique do Palmeiras, que pra mim foi o melhor jogador do Palmeiras, junto com o Dudu, jogador muito regular. Paquetá do Flamengo, que tá indo pra fora. Arrascaeta do Cruzeiro. Dudu do Palmeiras e o Gabigol do Santos. Ficou feliz com a temporada do Gabigol, Carlos Aros? Se eu tivesse acompanhado, tava bom, né? E o técnico Felipão, que ó, o Reginaldo já tá preocupado, que o Felipão falou que recebeu uma proposta aí da seleção da Colômbia. Preocupado, tio? Tá pensando. Vai embora, não? Não vai, não? Vai sair? Não. Tá avaliando, quem sabe o O Felipão Reginaldo já tá fazendo até novena, parece. não pode deixar o Palmeiras, hein? Porque ele tá preocupado. Agora, se o Felipão não sabe se vai ou se fica, quem tá vindo mesmo é o Fábio Carille para o Corinthians. Retorno aí do Carille, técnico campeão Retorno dos que foram. brasileiro. O Carille que foi pro futebol árabe
dizendo que tinha um grande projeto, né? Tinha um grande projeto. Tinha projeto. Tinha projeto, fazer não sei o quê, né? E aí, em 6 meses, o projeto já acabou. Né? O dinheiro entrou no bolso, o projeto acabou. O Corinthians demitiu o Jair Ventura, que foi lamentável como treinador, apesar de eu ter achado... Eu lembro do período dele no Santos também. Você lembra, né? Esse eu lembro, esse eu lembro, foi triste. Já deve ter achado lamentável a condução do Você Corinthians. tá achando bastante hoje, né? Essa... Pago pra isso, né? Tá aqui pra isso. Isso aí, é E lógico. pauta a gente faz, né? Agora, assim, o senhor André Sanches, né, que prometeu, por exemplo, se licenciar do cargo de deputado federal, até agora não cumpriu, né? Vai ganhar o dinheirinho dele aí até o final como deputado. Termina o mandato dele né? agora em dezembro, né? Mas ele falou que ia se licenciar quando ganhasse a eleição no Corinthians, não fez isso até agora. Também não arrumou patrocínio master, também não vendeu name rights. Então, não se esperava outra coisa a não ser uma péssima condução nessa saída aí do Jair Ventura, negociando com o Carille abertamente. Quer dizer, uma coisa totalmente antiprofissional, antiético, mas não dá pra esperar nada outra coisa que venha do André Sanches. Agora, a escolha pelo Carille, pelo menos, é acertada, porque é um técnico muito mais competente, que tem uma história no Corinthians, campeão brasileiro e campeão paulista, ganhou o dinheiro dele lá na Arábia e agora vai retornar Da Pena. para o Brasil. Esse menino Vinícius Moura é de uma independência, né? Não, Ele é um cara que ele não tem rabo preso com ninguém. não tem. Né? Tem mesmo. É opiniões fortes, né? Ô, Fefito, vem cá, vai. O que é que eu fiz de Diz errado? o seguinte, o que aconteceu com a Fernanda Gentil? Nada, continua maravilhosa, loura. Não, mentira, a Fernanda Gentil tá saindo do jornalismo da Globo, gente. Pra onde ela vai? Pra Pro Record? entretenimento da Globo. Ah, você vai Ó, já vai pensou? apresentar a Fazenda. Ela vai fazer novela bíblica. Agora, ela vai ser a Jezabel. Mentira. A próxima novela é a Jezabel, gente. Antes que alguém ache que eu tô soltando alguma ironia pressuposta aí. Vai lá. Não, não é. A Fernanda Gentil deixou o jornalismo da Globo oficialmente. Ontem a Globo anunciou, ela agora tá indo pro entretenimento da emissora. O que significa que, vai ficar mais rica, porque vai poder fazer muito merchandising, coisa que o jornalista não faz. E 2, vai ter um programa próprio. A gente não sabe ainda especificamente que programa é esse, mas a verdade é que a Globo tá planejando uma das maiores mexidas em sua grade de programação no ano que vem. E um dos programas que estão mais ameaçados é um programa histórico. A Sessão da Tarde pode Você sair quer o do ar. Jornal quê? Nacional. Sessão Vamos da tirar Tarde? ela. Quê? Ah, Depois não. o Globo Rural, Onde a é que eu Sessão vou da assistir? Tarde. Essa Príncipe em turma Nova da York pesada agora. vai arrumar a maior confusão. Como a gente vai viver sem a Lagoa Azul? Mas isso não é confirmado ainda, na verdade. Existem estudos de grades lá na Globo acontecendo. Inclusive, tem uma proposta de que a Fátima Bernardes passe a ocupar as tardes da Globo no lugar da Sessão da Tarde. Nenhum martelo foi batido. Eu, pessoalmente, acho que a Fátima fica de manhã. Agora é o momento de achar. Eu acho que a Fátima continua de manhã. Eu acho que a Sessão da Tarde vai ficar à tarde do mesmo jeito. Eu acho que a Globo não vai querer mudar isso tão da água pro vinho, tão logo. Talvez ela coloque um semanal ali à tarde, vá mudando aos poucos. E eu tenho um palpite para o rumo da Fernanda Gentil. Seja gentil, por favor. Eu acho que a Fernanda Gentil vai pro vídeo show. Vocês me cobram no ano que vem. Mas todo mundo vai pro vídeo show, É vai ficar tentativa, cheio, super é uma lotado. o tentativa. Nada da programa. Fernanda Gentil. Vai pô. ficar Mas super não, lotado. Gente, é uma agora. missão. Se ela consegue fazer dar certo, gente, é bom. Isso, eu vou dizer uma coisa. Esse negócio também de fazer dar certo é um pouco subjetivo, porque a Monique Ozzy, por exemplo, quando assumiu... Teoricamente conseguiu Então, fazer mas dar a certo. audiência não foi aquela coisa assim que, nossa, como um video show Mas cresceu. tava- Mas, Vini, eu vou te tava dar um repercutindo. exemplo. Só Mas que ela foi segurou. bem na condução. Mas eu vou te dar um exemplo bem prático, Vini. O Masterchef, ele tem menos audiência do que o Bake Off do SBT. Mas repercute mais. Mas repercute mais. A Mônica Iose repercutia mais. E nesse Isso caso é é bom. importante pra atrair anunciantes, pra mesmo manter o programa aquecido, pra trazer mais audiência com o tempo. O fato é que o vídeo show muda de comando. Ele saiu das mãos do Boninho e agora foi pra mão do Mariano Boni, que é basicamente um homem de jornalismo. Então também não acho que seja mera coincidência que um homem de jornalismo assuma alguns dos programas de entretenimento e a Fernanda Gentil, que é jornalista, migre ao mesmo tempo. Meu palpite é meramente um palpite, mas vocês me cobram no ano que vem em abril, muito provavelmente. Ela segue... Quem Acho vai que ela vai pro fazer vídeo show. o domingo... Como é que é? Domingo Espetacular? A Bárbara Pós-espetacular. Coelho Espetacular. Do assume espetacular é o outro, é da esporte. Record. A Bárbara Coelho assume a vaga da Fernanda Gentil com o Felipe Andrioli. Não nesse domingo, esse domingo é o último da Fernanda, ela vai se despedir a partir do domingo da semana que vem. Ela traça um caminho parecido do Thiago Leifert. né? Bom, e já nessa onda de achismo, Reginaldo, eu acho que nós vamos fazer um intervalo. 10h38, Morning Show volta já já. Jovem Pan Morning Show.
De volta com o Morning Show aqui pela Jovem Pan. E lembrando você que pode participar pelo WhatsApp no DDD 11 931 17 1009. Queremos saber a sua história, neném. Será que você faz parte desse grupo que não trabalha, não estuda? Ou você trabalha e estuda tudo junto ao mesmo tempo? Como é que é a tua vida? Como é que é a tua rotina? Quem é você neste mundo? Manda a sua mensagem pra cá, mas tem que ser... Em vídeo. Em vídeo. Então grave. E como que é que faz o vídeo? Explica. Horizontal, né? O tio Bonner já ensinou o Brasil. Faz um tempinho Acho que aí já tá todo mundo sabendo. É isso aí. Então, Faz no horizontal e chama todo mundo pessoal dessa tá bancada treinado. de gatinho, porque hoje a gente precisa de autoestima. Se você mandar assim, Tô pronto, se né? você mandar Nossa. um Vini, admira o seu trabalho, tem mais chance ainda de entrar. Porque é o Vini que é escolhe. o Vini que escolhe. Ele é o curador da bagaça. Mas pode botar parente? Nepotismo impera. Vamos lá. Vamos seguir aqui com o Morning. A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, lançou ontem em Londres o livro de memórias Minha História, que já é um best-seller, vendeu 2 milhões de cópias nos Estados Unidos e no Canadá. Ô Paulinha, conta pra gente um pouquinho sobre o livro e sobre o evento lá Então, na capital inglesa. tem acontecido vários, né, Aros? No lançamento dos Estados Unidos, ela fez uma conversa aberta. Quer dizer, aberta não, né? Você pagava um ingresso bem caro lá pra ver ela conversando pra com quem a pagou pra Oprah entrar. Winfrey. Tipo, acho que, sei Aberta lá, pra no quem estádio pode. do Chicago Bulls, sabe? Um negócio gigantesco, assim. E todo lugar que ela tem passado tem sido assim. Em Londres não foi diferente. Super lotado o local dessa palestra com a Michelle Obama, que foi mediada pela escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Acho que é assim que fala, gente, esse, né? Difícil esse nominho, né? Mas enfim. E aí, esse papo entre as duas, claro que trouxe um pouco do conteúdo desse livro e tentou extravasar também um pouco, porque a Michelle Obama hoje é uma celebridade. Né, Aros? A família Obama se tornou uma família celebridade. Dizem que o contrato para essa biografia, e que não é só a dela, vai ter uma do Obama também em 2019. Eles fecharam um contrato juntos, logo Exatamente. depois que terminou o governo, né? 65 milhões de dólares, dizem que é o contrato inicial, né? Isso aí depois fora outras edições, enfim. Então, o que se espera é exatamente isso, que a gente tenha agora essa biografia, que é Minha História, que é da Michelle Obama, e depois, em 2019, a do Barack Obama. E o livro, ele trata, claro que do período que ela passou na Casa Branca, mas não só isso, né? Traz toda a trajetória da Michelle Obama e explica um pouco dessa coisa que ela acredita da transformação da educação. Porque isso aconteceu na vida dela. Ela tinha pais ali que nem poderiam financiar a educação dela, mas que fizeram isso. Foi criada no extremo sul de Chicago, uma garota negra sem grana. E que, através da educação, conseguiu se formar em Princeton, em Harvard, em trabalhar num dos escritórios de advocacia mais incríveis de Chicago, que, por sinal, foi onde ela conheceu o Obama, que tinha entrado como estagiário, queridos. Então, é uma história realmente de superação, de muita dignidade, e é isso que as pessoas querem ler e acompanhar nesse livro, porque é esse o exemplo que a Michelle Obama deu durante toda a sua trajetória, né? E no livro tem algumas respostas para perguntas que as pessoas têm, e não é spoiler nenhum se eu comentar aqui, porque ela também tem falado abertamente disso. Então, por exemplo, dessa certa antipatia que ela tem pela política, não é algo que ela curta. Então, muita gente imaginava que em 2020, quem sabe, Michelle Obama, né, poderia tentar algum cargo e tal. Ela diz que não, a princípio não, Aros, é o que está escrito no livro. Nas conversas ela já diz assim, gostaria muito de entender o que querem os jovens eleitores. Ela já faz assim, mas vamos ver, De sabe certo assim? modo, ela sempre fez política sem necessariamente estar concorrendo ali. Ela cumpria um papel E até isso importante pode ali, ser uma né? estratégia, dizer que ela não é muito simpática à política, porque hoje realmente, né, tá tudo muito febril, né, como a gente vê E essa aqui. Quem estratégia conseguiu se clássica. afastar desse perfil, conseguiu se dar bem nas eleições, talvez seja Em mesmo entrevista ao uma Letterman, estratégia. o Obama mesmo deixou meio insinuado, em tom de piada, né? Que ela seria uma boa presidente e tudo mais. O que me chama a atenção é que o livro chega no Brasil ao mesmo tempo que no exterior.
A tradução foi um foi feita- lançamento para 24 línguas Pois é. simultâneo. Então, foi muito pensado, já Claro, né? na mira para realmente ser um best-seller por onde chegasse, né? Agora, só nos Estados Unidos já são 2,5 milhões de livros, É muita né? coisa. Então, é muita coisa mesmo. E é uma história que traz muita curiosidade para todos, né? Momentos de crise do casamento, que aconteceu quando ele fez a corrida pro Senado. Eles perderam um bebê, tiveram que fazer inseminação para ter as filhas. Então, às vezes, detalhes ali que as pessoas desconhecem e que vão também trazer as pessoas para mais próximo, né? Porque quando você tem ali um presidente, um pouco de distanciamento, e com esse livro ela consegue ficar mais íntima das pessoas. E até tem uma parte muito interessante e forte que ela comenta como é que foi o momento da posse do Trump. Do que ela sentiu naquele momento, né? E até essa aspas tá rolando na internet, diz assim, ó: sentada no palco em frente ao Capitólio pela terceira vez, eu me esforcei para conter minhas emoções. A diversidade vibrante das duas últimas posses tinha sido substituída por uma uniformidade desalentadora, branca demais e masculina demais. Pra quem não quer Que ser forte. política, ela tá me saindo O como uma Caio boa tá bravo, frasista hein? aí. O que você tava dizendo aquela hora, Caio? Não, Estratégia? é que existe uma tradição na política americana de você negar a sua candidatura até a última hora, assim, chega a ser até quase uma receita de bolo aí para quem quer ser candidato. A última coisa que você faz é sinalizar e botar um carimbo na sua testa: sou ambicioso e quero o cargo mais poderoso Vai do cozinhando mundo. ali até o fim. Ela é herdeira política natural, né, do marido, né, do Barack Obama. Outra opção também que tem sido aventada pelos democratas e na linha do Roger Stone, né, que dizia que o americano médio não consegue discernir política de entretenimento, é a Oprah Winfrey, né, que a própria Paulinha trouxe aqui. Mas a própria Oprah já falou que não tem nenhuma intenção, nenhuma mesmo. Eu acho que a Oprah realmente já passou. Tá além disso, né? Mais poderosa que isso. Gente, se ela né? fosse presidente, eu não esperava menos do que ela aparecer na TV e mandando a gente olhar embaixo do sofá, porque todo mundo ganha um carro. Você sabe que, eu acho que no final das contas, o que fica aí para nós aqui, né, na República das Bananas, é a lição de que é possível, sim, ficar milionário depois da presidência, né? Sem propina, sem tráfico de influência, né? Sem lavar dinheiro. Claro que isso depende de aprender a ler e escrever. Vamos girar o assunto aqui para fechar essa hora aqui do Morning. Falar sobre a política nacional, porque nesta segunda-feira o chefe de gabinete do Gabinete de Segurança Institucional, o ministro Sérgio Etchegoyen, recomendou cautela com os preparativos para a posse de Jair Bolsonaro, que acontece no dia 1º de janeiro, e disse que as informações recebidas até 15 dias atrás eram de que o presidente eleito havia sofrido novas ameaças. E essa preocupação, depois de tudo que aconteceu, ela é válida e não cessa, né, Vini? Não cessa, além do atentado, né, em Juiz de Fora, também teve a manifestação agora de um dos filhos do Bolsonaro recentemente, né, o Carlos Bolsonaro, dizendo que essas ameaças não partem só dos inimigos declarados. Nós estamos aí com o tweet do Carlos Bolsonaro na tela, mas ele diz que também aos que estão muito perto, principalmente após a sua posse. É fácil mapear uma pessoa transparente e voluntariosa. Sempre fiz minha parte exaustivamente. Pensem e entendam todo o enredo diário. Essa foi a fala aí do Carlos Bolsonaro, sem mencionar, né, sem entrar em detalhes aí de onde viriam essas ameaças, mas dizendo que elas vêm de perto, ou seja, de gente que está ali do lado do Bolsonaro. Então, o Sérgio Etchegoyen, né, o chefe aí do Gabinete de Segurança Institucional, tá com muita cautela com relação a esse dia da posse mesmo do Bolsonaro. Existe ainda uma indefinição se vai ter aquele desfile de carro aberto, né? E ele falou que tudo vai ser agora negociado. Ele estava fora aí por algumas semanas e agora está retomando essas negociações aí para ver direitinho como que vai ser esse dia da posse do Bolsonaro. Vamos ouvir um pouquinho dessa fala aí do que disse o Sérgio Etchegoyen sobre a segurança do presidente eleito. Eu posso te falar, até 15 dias atrás houve mais ameaças. A posse está sendo negociada, as condições tratadas, não só na comissão de transição, na equipe de transição, mas também em contato direto entre o encarregado da segurança hoje do presidente eleito e
a Secretaria de Coordenação e Segurança do General Moreno. E essa decisão ainda não foi tomada. Óbvio que a segurança sempre assessora, a decisão será do presidente. Bom, então ele fala ali também, ele, né, cita também o general Mourão, falando que essa nova administração aí, essa segurança aí do presidente eleito, até pelas ameaças também, ele fala sobre redes sociais, sobre ameaças vindas... Em redes sociais, né? Não só nas ruas, mas também pela internet, vai ter que ser, portanto, aí uma segurança um pouco mais intensa e um pouco mais precisa. Vai mudar a dinâmica? O que dá pra apostar, Caio? Porque... Claro, os cuidados aumentaram muito também porque ele está ainda com o processo lá da colostomia e etc. É uma equipe de 55 profissionais, né, da Polícia Federal cuidando da segurança ele dele. tinha já direito a essa proteção, foi reforçado e etc. Agora eleito, esse cuidado também se intensifica. Há um resguardo natural pelo processo de saúde dele e os riscos todos que são inerentes a essa cerimônia. Brasília, com a transição de um local para o outro, porque tem uma parte no Congresso, enfim, tem todo um cerimonial ali que não foi divulgado ainda, vale lembrar, não foi divulgado ainda pelo Palácio do Planalto sobre como acontecerá, né? Eu espero aí que o presidente exerça aí o seu lado conservador e seja prudente nesse caso, né? Porque a gente acabou de sair de uma eleição plebiscitária, né? Esse é o dado mais importante. Era basicamente os apoiadores do Bolsonaro, o antipetismo e o pessoal do ele não, né? Então foi uma eleição que realmente polarizou a população, incendiou os ânimos, né? E tem um detalhe que é fundamental sobre as circunstâncias, né, do atentado à vida do presidente eleito. Elas não estão esclarecidas, né? Elas não restam elucidadas. Então, enquanto a gente não souber a extensão disso, se foi um lobo solitário, que me parece muito improvável, ou se isso fez parte de uma conspiração maior, todo cuidado é pouco, né? Bom, fora isso, muitas dessas ameaças têm partido de pessoas ligadas ao crime organizado. O crime organizado que está, talvez pela primeira vez em muito tempo, se sentindo ameaçado pelo poder estatal, né? Especialmente com a nomeação do futuro ministro Sérgio Moro para a pasta para o Superministério da Justiça, com ali o objetivo claro de combater corrupção e crime organizado. Então, assim, essas ameaças de PCC, Comando Vermelho, isso tem que ser levado muito a sério, até porque a gente sabe que eles têm poder de fogo, né? E que existe uma vulnerabilidade, já que são figuras públicas o tempo todo, estão em eventos, estão em viagens e tudo mais. Vamos lembrar. Você acha acho que a gente pode tentar vislumbrar isso da seguinte maneira: os 2-3 primeiros meses vão dar o tom de como a coisa deve seguir, né? Acho que até dar uma baixada no ânimo e etc. Sim, eu acho que no aspecto político, até a escolha ministerial que ele fez e também a escolha do vice-presidente, de certa forma, blindaram ele, né? De quem, por alguns motivos políticos, temia, de repente, uma grande retomada conservadora, etc., porque a verdade é que, no governo dele, ele ainda é o que dialoga mais, porque ele ainda tem, vamos dizer assim, um pé no legislativo. Sim. Né? Então, de certa forma, ele fez um seguro de vida com esse ministério e com a escolha do vice. Mas eu retomo o que eu falei. Enquanto não tiverem esclarecidas as circunstâncias do atentado à vida dele, que parece que tem cunho político sim, né? Enquanto não tiver todas as ameaças de crime organizado não tiverem devidamente mapeadas e já tiver um plano aí de sufocamento financeiro e combate a essas organizações, todo cuidado é pouco. O inquérito do atentado do Bolsonaro diz que foi uma motivação política, mas que o Adélio agiu sozinho, né? Sim. Naquela ocasião. E vamos lembrar que o Bolsonaro esteve aqui agora recentemente em São Paulo no jogo do Palmeiras, né? Onde tem ali também uma proporção de pessoas muito grande, né? Ele evitou até ir naquele jogo da semana passada Sim. contra o Vasco em São Januário, porque eu acho que ali a segurança ele foi dissuadido, era até mais preocupante, e aqui ele acabou vindo porque eu acho que tinha uma preparação maior ali para poder fazer essa proteção, né? E só para
informá-los, todo o processo lá em Brasília deve rolar a partir das 15 horas do dia 1º. Recebi aqui essa info, porque nós estamos também preocupados com isso para fazer a nossa transmissão. Nós vamos cobrir cada segundo. Então a produção tá atrás disso lá em cima. Peraí, como que é? A gente vai trabalhar dia 1º? Todos nós. Dizem, né? Não te avisaram? Não te avisaram? Não há possibilidade de não estarmos no dia 1º acompanhando a posse. E lembrando que não é a posse só a presidência, né? Os governadores também tomam posse no dia 1º, mas as agendas dos governadores acontecem de manhã, que parte deles acaba embarcando também para Brasília para acompanhar a posse presidencial, que começa às 15 lá no Congresso, depois tem transmissão de faixa no Planalto, e aí tem aquele tradicional coquetel, aquela recepção lá no Itamaraty, o jantar dos embaixadores, aquela coisa toda que faz parte do cerimonial. Enfim, todos os anos, quando há posse, a gente acompanha esse ritual, que nesse ano vai ter uma segurança adicional. 11 em ponto, horário de Brasília. Bom, vamos seguir com o Morning Show aqui para trazer o assunto que motivou a hashtag. Aliás, qual é a nossa hashtag, Paulinha? Geração Neném. E ela tá bombando? Ela tá com muitos memes. Ou estão nem aí pra ela? Não, tem aqui. Você já quer que eu leia? Aqui Dá uns dois aí pra esquentar o assunto. Depois a gente... Vamos soltar aí, Bruno. Ana Patrícia Bramant. Hashtag Geração Neném. Querem crescer, nem querem sair da aba dos pais. Uma geração nem aí pra nada. O que é isso? É uma preguiça? Eu tô confundindo um panda com uma preguiça, mas nem é um, nem é outro, a gente não sabe o que é. Maravilhoso. Toda vez que fala de gente que não quer sair da casa dos pais, eu penso nos filhos italianos, aqueles ficam até os 40 lá. Agora, hashtag Geração Neném é aqueles que reclamam, ficam de birra, mas não fazem nada. Essa é a geração mimimi também. É só Nutella. Bom, e fechando, só com Pela Paz, porque esse perfil Pela Paz diz o seguinte: triste realidade. O que será desses jovens, Aros? Sabe quem poderá nos responder o que será desses jovens? Quem? Caio Coppola. Mas antes, Fernando Martins vai nos explicar o que diabos é a geração Neném. Esse estudo do IPEA que fala que 23% dos jovens brasileiros nem trabalham e nem estudam. Diga, Fernando. Levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revela que 23% dos jovens brasileiros não trabalham e nem estudam. Essa população não diga conhecida nada, como jovens nem. Tá tudo bem também, a gente o aceita som, assim. Fernando. Cadê? Não rolou? Não vai ter áudio? Não vai ter áudio? Isso tá muito neném. É que esses programas só tem espaço pra um Fernando, gente. Já cumpri Muito a cota. Fernando. É isso. É muito isso. Fernando por metro quadrado. Ele parece estar falando de forma Ele tá eloquente, ali, né? ele tá empolgado. Tá arrasando. Calma, Só não dá agora Vamos voltar alguém tudo? vai ser demitido e daqui a pouco a Ó, gente o Reginaldo continua. vai tentar ver o que tá rolando e a gente segue com esse papo. A melhor coisa é fazer o comentário antes da notícia. Quer fazer o comentário antes da notícia? Pode ser. Porque o Fernando... Vou só pra situar Poderia colocar quem tá o nos WhatsApp acompanhando. também, teve a participação do Tem ouvinte. WhatsApp? Tem. Dá pra soltar lá? Porque eles estão mexendo lá. Temos dois. Porque é o seguinte... Essa reportagem do Fernando Martins vai trazer alguns números sobre esse levantamento, essa pesquisa do IPEA, Levantamento que do mostra Instituto de a Pesquisa. segmentação ali dessa geração neném, aqueles que estão buscando emprego, traz algumas particularidades sobre esse universo, e o Brasil lidera o ranking dos neném aqui na América do Sul. O grande lance a respeito dessa turma é que eles vêm crescendo e isso preocupa. Por quê, Caio? Bom, meio preconceituoso eu ficar aqui como expert, né, dessa demografia social de neném, né, as pessoas que nem estudam nem trabalham, mas assim, vendo aqui os tweets, né, do ouvinte, é importante também separar um pouquinho. Tem a geração Nutella, né? A geração mimimi, muito associada aos millennials, da geração neném, que é uma coisa muito mais complexa, né? Porque, na maioria das vezes, isso daí são circunstâncias
um pouco alheias à vontade do indivíduo, né? Você sabe que essa história começou, Aros, na Inglaterra, e a sigla deles para isso é NEET, né? Que é Not in Education, Employment or Training, né? Então, tradução livre. É mais legal, né? É mais completa deles, porque assim, não tá na educação, não tá empregado e não tá em treinamento. Isso é muito importante, porque fala de qualificação profissional. Sim. Você pode, muitas vezes, bom, eu não tô na escola, não tô na faculdade, mas eu tô fazendo um curso técnico, eu tô fazendo algo desse tipo, né? Então, estágio, curso preparatório, por aí vai. Eu puxei alguns números também do IBGE, né? E nos números do IBGE, a situação é mais grave ainda. Quando você vai para a população jovem de 16 a 29 anos, aumentar um pouquinho o espectro da juventude, vamos dizer assim, a gente chega a bater 26% das pessoas sem estudar e sem trabalhar. É um contingente aí de 11 milhões e 600 mil pessoas, né? Você falou um dado que é o mais importante de todos. É um demográfico que tem crescido, né? Então, só para pegar aqui, olha só, durante a crise econômica, né? Então, o pico da crise, com os cortes de vaga no Pronatec, corte de bolsa do ProUni, corte de financiamento do FIES e tal, de 2014 para 2016, você tem um contingente aí de 1 milhão e 400 mil jovens que viraram neném. Isso é uma massa gigantesca, né? E isso nos levou aí à liderança dessa estatística na América Latina, que tem cerca de 20 ou 21% dos jovens nessa situação. Agora, a minha preocupação, retomando a minha fala do comecinho do programa, não é com o nem, é com o nem. Nem estuda, nem trabalha, nem quer saber de nada disso. Isso é desesperador. E aí tem um pouquinho... Aí existe essa junção da geração neném com a geração Nutella, ou geração mimimi e tal. Porque é uma geração desiludida, sem perspectiva, que perdeu a capacidade de sonhar e não está interessada em se melhorar enquanto ser humano, né? Então, são duas coisas distintas. Tem a geração neném, que aí, vamos dizer assim... tem uma série de externalidades e circunstâncias que influenciam ela, e tem o aspecto comportamental. A gente já falou muito dessa cultura de vitimização, hipersensibilidade, que de certa forma está despreparando as pessoas para a dureza da realidade da vida como ela é, para citar Nelson Rodrigues. Tem um aspecto da pesquisa que eu acho interessante e que diz muito também sobre uma fatia significativa da nossa população, que é o seguinte: o neném acaba nos levando a essa ideia de improdutividade. O cara não faz nada da vida. E aí, esquecendo do ócio criativo, né? Mas aí tem um lance aqui que é o seguinte: 31% deles, dos pesquisados, indicam estar procurando trabalho. E mais da metade, 60 e tantos %, falam que tem a ocupação com cuidado doméstico e familiar. E aí a porção ela é maior entre as mulheres. Então, o que você coloca ali como uma fatia que não faz nada, é uma fatia menor no sentido de ausência de perspectiva, é uma porção menor dentro desse todo. Mas aí entra um dado dos responsáveis pelo estudo, que está nessa reportagem do Fernando Martins, que está no YouTube da Jovem Pan, lá no Jovem Pan News você poderá assistir, que é a percepção da importância do desenvolvimento de políticas que consigam trazer justamente isso que você estava dizendo, a perspectiva. Ou seja, talvez seja necessário repensar alguns modelos, desde modelos educacionais, o que quer que seja, para que se traga de novo a perspectiva e indique o caminho. O que fazer e quais são as alternativas. Desde trazer aquilo que hoje é algo fora do modelo tradicional, ou daquele que se convenciona como tradicional, para algo dentro da realidade, para incorporar essa massa. Eu concordo, né? E acrescento uma coisa. Eu concordo quando o Caio disse que a gente está muito despreparado para a dureza da vida, mas eu acho também que a gente tem que pensar que dá para ser sensível e encarar a dureza da vida fazendo o textão do mesmo jeito. Acho que também é uma questão de disposição para a vida, e eu acho que a gente precisa entender melhor como as redes sociais têm afetado no nosso cotidiano. O que me chama a atenção nisso que você estava falando, Aros, é que assim, a gente passou a se preocupar com coisas que a gente não se preocupava antes. Estabilidade emocional, por exemplo. A busca pela felicidade. Isso não significa que a gente tem que ficar prostrado esperando as coisas virem. Mas a gente está num mundo que está passando por uma transformação tecnológica muito grande. E mesmo o emprego formal já não é um emprego formal de 20 anos atrás. Nem todo mundo tem a obrigação de fazer medicina, direito ou engenharia.
existem novas profissões surgindo, existem profissões morrendo. Olá, jornalismo. Mentira, tá amarrado, bati aqui na madeira 3 vezes. Mas o que eu quero dizer é que hoje em dia há uma possibilidade tão maior de fazer algo que te deixe feliz e que não seja obrigatório porque seus pais querem que você faça isso ou aquilo, que o excesso de liberdade também confunde. Mas também tem uma mudança comportamental no sentido de, assim, do andar da vida, né? Eu acho que antes as pessoas se casavam mais cedo, Sim. saíam de casa, porque aí estavam constituindo família. Se isso era melhor, se isso era pior, eu não sei. Começavam Mas carreiras hoje, mais cedo. exato, não existe mais isso, né? Essa obrigatoriedade de... Quer dizer, existe uma pressão social, ainda se discute muito isso, mas ainda... muito mais leve, né? O cara, ele não tá se sentindo mal porque aos 28 ele ainda não casou e eu aqui posso dizer, a minha mãe me teve com 21 anos. Então, assim, uma pessoa que com 20 anos se casou e saiu de casa e começou a ter ali a sua vida no seu novo núcleo familiar, quer dizer, essa obrigatoriedade hoje, essa coisa, né, de vai se casar, saia de casa, né? Muitas mulheres antes esperavam casar exatamente pra sair de casa. Estavam loucas pra casar, pra sair de casa, na real. E hoje não existe mais isso. Com 20 então... anos hoje você tá escolhendo entre a catuaba e o litrão na balada, né, gente? Então, acho que também tem essa mudança de comportamento e isso é um conforto, é uma rede de segurança que a pessoa pode usar para o bem, né? Para se arriscar, por exemplo, para empreender, porque sabe que ali tem essa rede de segurança para pagar suas contas, né? Os seus boletos. Ajuda. Mas também é ali uma zona de conforto que pode ser perigosa para que essa pessoa realmente ande, né? Tipo, Eu me pergunto sai de até- casa, vai! Eu me pergunto até se a cultura do hedonismo ou até da ditadura da felicidade, né? O pessoal tira sarro de mim aqui porque eu não tenho Instagram, né? Uma indústria da tristeza esse negócio, né? Você tem aí recortes... Mark Zuckerberg não tá triste. Pois Garanto pra você. esse é o que tá mais feliz com o Instagram. Você tem aí recortes da realidade, recortes arranjados da realidade, né? Mostrados aí como se de fato verdade fossem, né? Então, eu fico imaginando se essa ditadura da felicidade, ela não influencia de forma muito negativa, porque quando eu falo da dureza da realidade, é você escolher a sua carreira, né? Por exemplo, acadêmica, e você vai lá na faculdade e você descobre que, pô, é um porre, né? 90% daquilo lá não é o que você está esperando, e isso vale para o trabalho também. E aí, na ânsia de você, quero achar o que realmente me faça feliz e não sei o que e tal, você fica esperando e enfim, as Perde o coisas bonde, né? Perde o bonde. Às vezes Então- não, é assim, relativo. Então, pra gente fechar o papo, agora sim, o Fernando Martins com os dados todos dessa pesquisa do IPEA. Diga lá, Fernando. Levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revela que 23% dos jovens brasileiros não trabalham e nem estudam. Essa população, conhecida como jovens nem, é composta, na maioria dos casos, por mulheres de baixa renda. Isso é o que evidencia o estudo Millennials na América e no Caribe, Trabalhar ou Estudar, divulgado nesta segunda-feira em Brasília. O estudo mostra que o Brasil tem um dos maiores percentuais de jovens nessa situação entre 9 países da América Latina e Caribe. Casos semelhantes de países como o México, com 25%, e El Salvador, com 24%. Do outro lado, em melhor situação, está o Chile, com 14% de jovens na geração nem. A pesquisa revela que as razões para esse cenário são problemas com habilidades cognitivas e socioemocionais, falta de políticas públicas, obrigações familiares com parentes e filhos, entre outros. O educador Eduardo Baeza endossa o que aponta o estudo. Para o especialista, hoje há desconexão com a realidade da escola e a realidade de mundo. É fato também que você tem uma geração muito mais sensível a algumas situações que denotam ou demandam, melhor dizendo, uma pressão social e de emprego e de estudo que nós temos hoje. Então tudo isso contribui para que você tenha essa geração que não está tão voltada, vamos dizer assim, para a inserção nesse modelo de mercado e de pressões que demandam no contexto que estamos vivendo. Ainda assim, o estudo mostra que, embora o termo nem possa induzir a ideia de que os jovens são ociosos e improdutivos, 31% deles estão procurando trabalho, principalmente os homens. Além disso, mais da metade, 64%, dedicam-se a trabalhos de cuidado doméstico e familiar, principalmente as mulheres.
Para os pesquisadores do IPEA, para melhorar esse panorama é necessário fortalecer os sistemas de orientação e informação sobre o trabalho e dar continuidade a políticas destinadas a reduzir as limitações à formação de jovens. Vamos aproveitar então na esteira desse resumão que o Fernando fez, para a gente ouvir o que disseram os nossos ouvintes que mandaram mensagens, vídeos pelo WhatsApp. Vamos lá, Brunão. Bom dia, galera do Morning, aqui é o Cleverton Santana, de Caraguatatuba. Finalmente eu apareci novamente e eu trabalho desde os meus 14 anos de idade. Eu trabalhei em sorveteria, já trabalhei de balconista, já trabalhei de vendedor de loja e hoje sou jornalista. Um beijo, Paulinha, melhoras, um beijo pra galera do Morning. Foi decaindo, hein? Pessoal do Morning, aqui quem tá falando é Pablo de Vila Velha, Espírito Santo, tudo bom? Primeiramente, um abraço pro Coppola, Perfito, Vini, a bancada toda. Opa. Vocês são muito bons, eu acompanho vocês todos os dias. Adoro essa fórmula de vocês fazer da Jovem Pan, muito bom, me agrada, é isso aí. Falando hoje da hashtag Neném, eu acho que Neném é para quem não quer, né? Eu trabalho, eu estudo, e hoje em dia com a tecnologia que nós temos, ou você não faz nada se você não quiser. Então basta você acessar a internet, no tablet, no seu celular, você consegue fazer qualquer curso ou estudar e trabalhar. Então Neném é só para quem quer ficar à toa mesmo. No mais, partiu pra cima, abraço a todos. É isso aí. A solução pro Neném, Vini, é o Yes You Can. Yes You Can. Mas é importante que o Fernando Martins disse, né, que o público mais afetado também dessa geração Neném são as mulheres de baixa renda e também por essa coisa do trabalho familiar, né, de ter que cuidar da criança. Aí surge a necessidade de mais creche também, de mais políticas públicas. Tem todo esse aparato que precisa trabalho. Acompanhar essa história. E que horas são, hein? Agora, vamos fazer. Sabe o que precisa para melhorar tela isso? azul agora. Gestão. 11h21, horário de Brasília. Era o Dória ou a Gabi? Eu fiquei em dúvida. Deu tela azul, bugou. De volta com o Morning Show aqui pela Jovem Pan. E Capitã Marvel ganhou o trailer na madrugada de hoje. E a gente tem um trechinho pra rodar aqui pra todo mundo conferir. Vamos lá. So, Skrulls are the bad guys. And you're incrível essa cena, né? De briga no metrô. Batendo uma velhinha, é maravilhoso. A velhinha vai pra cima. É muito legal esse trailer da Capitã Marvel, porque ele planta já as sementes para o próximo filme dos Vingadores depois do próximo. E eu vou explicar pra como. Pra você que achou que não teria mais herói, desista. Pois é, desista. Pra você que achou que eu só faria fofoca, eu sou muito geek. Inclusive estou com um tênis da Capitã Marvel hoje. O que acontece é que assim, os Skrulls são os grandes vilões desse filme e são ETs que eles ganham a forma de qualquer outra pessoa. Então eles podem se misturar à sociedade. E ela, que é uma descendente dos Kree, uma outra raça alienígena, vive em guerra com esses ETs. Esse filme é baseado livremente numa das histórias da Carol Danvers, muda um pouco a história da origem dela, mas ele é ambientado nos anos 90. E ela, na altura desses acontecimentos do filme dos Vingadores, está isolada no espaço, mas ela vai aparecer já no próximo filme dos Vingadores, depois que essa origem foi apresentada. E aí sim, ela vai virar a mulher mais pesada do universo dos heróis da Marvel, porque tudo indica que a próxima saga do filme dos Vingadores seja Invasão Secreta, que é quando os Skrulls começam a se disfarçar de heróis e se infiltrar em nossa sociedade. Eles raptam alguns e tomam lugar de outros, assim. Capitã Marvel estreia em março e tem no elenco ainda nomes como Jude Law. Ela é, de fato, uma das heroínas mais poderosas do universo Marvel, porque ela tem em si um poder cósmico, ela tem uma estrela dentro de si, basicamente, vamos dizer assim. E a gente vai ver ainda o Samuel L. Jackson como um jovem Nick Fury. Nick Fury é aquele cara que é o diretor da S.H.I.E.L.D., que manda em todos os heróis. Então a gente ainda vai ver porque ele
chamou ela no finalzinho do último Vingadores. Se você não viu, desculpa pelo spoiler, mas você já devia ter feito isso por você. Exatamente, aquele simbolinho que aparece numa espécie de pager. Era pra essa mulher, querida. Capitã Marvel. Agora, quem que vive a heroína? A Brie Larson. Não sei se vocês lembram, ela foi indicada ao Oscar por um filme chamado Room, em que ela ficava trancada. Quarto de Jack aqui no Brasil. No quarto com o filho. É uma história real, muito séria, que ela fica aprisionada. Aliás, é ótimo filme. Bastante pesado. E é legal ver ela assim, né? Numa coisa mais pop, de herói, porque às vezes a pessoa ganha um Oscar e acaba ali condenada a papéis mais alternativos. E é legal ver heroína, porque as pessoas acham que filme de heroína não faz sucesso, mas a Mulher Maravilha já provou todo mundo errado. E a Marvel segue inventando herói pra enganar o povo. Como inventando? Tirar o dinheiro da galera, né? É uma enganação? É tudo uma fraude. Evidente. Poxa vida, mas que Já tinha essa moça faz tempo, gente. Deixa eu falar, Paulinha, pra gente encerrar aqui. O Queen, então, vai sair em turnê no ano que vem. É bom lembrar Queen, Adam Lambert, né? Vocês sabem, Fred Mercury já não está entre nós, não vai ter holograma do Fred Mercury, né? Então, provavelmente vai, porque eles já disseram que vão preparar uma super produção para essa nova turnê que vai se chamar Rhapsody e vem mesmo surfando na onda do sucesso do filme Bohemian Rhapsody, que traz aí a história seminal do Queen, bem quando entra o Fred Mercury e tal, com algumas incongruências históricas, talvez, Aros, mais uma experiência cinematográfica muito e muito legal, que finaliza com a apresentação do Live Aid. Aliás, uma reconstituição ali super fidedigna, né? Muito legal de assistir no cinema. Mas essa turnê, que não tem o Fred Mercury mais o Adam Lambert, já tem 23 datas confirmadas para a América do Norte, começa em Vancouver, no Canadá, e passa aí por diversas outras cidades entre julho e agosto de 2019. A gente não sabe se vai vir, por exemplo, para o Brasil, para a Europa. Você quer, Fefito? Não te incomoda ter o Adam Lambert ali nos vocais? Imagina, ele é um ícone LGBT também. Vai ser ótimo. Põe um bigode nele e a gente finge que é Fred Mercury, tá tudo certo. Todo trabalhado não dá pra fingir que é o Fred Mercury. Você fica chateado, Aros? Ah, não dá, né? Tem coisa que não dá. Você chorou no filme? Eu não assisti ainda. Eu fico meio reticente com esses filmes assim, porque tenho medo de decepcionar com essa... É igual biografia. Lembrando que essa configuração, que é com o Brian May na guitarra, o Roger Taylor na bateria e o Adam Lambert, já passou pelo Brasil no Rock in Rio de 2015, 30 anos depois daquela apresentação histórica do Queen original, né? E que até é retratada no filme meio fora da cronologia, mas é um momento importante também do filme que tá nos cinemas. O Ovelha se manteve na banda, né? Você continuou. Ai, dá pena, você é muito maravilhoso. Bom, vamos então, nesse clima Queen, vamos encerrando o Morning Show de hoje, desejando ao mestre Edgar Piccoli, o nosso tecno matuto preferido, uma boa recuperação, que ele amanhã esteja já aqui no comando desta bagaça. Gente, obrigado pela companhia, pela paciência, um abração. Amanhã tem mais Morning Show a partir das 10 da manhã aqui na Jovem Pan. Até mais, gente. Tchau, tchau.